pela LGPD. Lembrando, desde já, que é importante que, independente dos temas abordados aqui no curso, que os colegas também procurem notícias sobre a LGPD, leiam a lei, os seus dispositivos, em especial antes das aulas, para até que possa ser mais produtivo, e caso tenha alguma dúvida, fiquem também à vontade para saná-las agora ou ao final da aula, tá bem? O meu nome é Rogério Nogueira de Abreu, sou advogado aqui em Santo Amaro, sou diretor financeiro da UASA e fui convidado pelo Dr. Stephenson para ministrar, junto com o Dr. Fernando Alves, o primeiro curso de LGPD da UASA. Né? Então, hoje, como primeira aula, eu vou começar com um breve histórico da proteção de dados. A proteção de dados, ela começa no Brasil, mais propriamente já lá na Constituição Federal, no artigo 15, incisos 10, 11, 12 e 72. Né? Eles tratam já da parte da intimidade, a não violação da privacidade, e todos esses aspectos individuais. Só que, por enquanto, ainda não há nada especificamente ligado à proteção de dados, né? Tanto que há uma PEC em andamento, que é 17/2019, para inserir no artigo 5º também a emenda constitucional para que seja incluída também a proteção de dados, né, na Constituição. Nós temos também já a proteção de dados já mencionada no Código Civil, no artigo 21, quando fala que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Também temos já ela mencionada no Código de Defesa do Consumidor, e nós vamos verificar, no decorrer do curso, como a LGPD, ela vem, de uma certa forma, trazer todos esses conceitos que já existem nas outras legislações, exatamente para deixar mais coeso e clara a necessidade de proteção de dados do titular. Então, no artigo 43, já vem especificado que o consumidor, sem prejuízo do disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais. No parágrafo 1º, que os cadastros e dados do consumidor devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão. Então, nós já vamos verificando que já de tempos que a proteção de dados já é tratada na nossa legislação, independente da vigência, já desde o ano passado, da LGPD. No artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma, onde ela faculta o acesso ao consumidor às informações lá constantes. Nós temos também, já de forma um pouco mais precisa e mais clara, no Marco Civil da Internet, principalmente no artigo 7º. E aqui eu vou chamar um pouco a atenção para o inciso 8º do artigo 7º da Lei 12.965/14, Marco Civil da Internet, onde ele diz que as informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizadas para a finalidade que certificada na coleta. Então, vejam já que, mesmo lá em 2014, a lei do Marco Civil da Internet já determinava que as informações do titular não poderiam ser usadas de qualquer forma. E agora nós vamos entrar na LGPD, que é a Lei 13.709/18, já vigente desde agosto de 2020, e que agora, em agosto de 2021, ela tem a vigência completa, onde entrou em vigência as sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD, ela vem regular, de uma forma mais específica, a proteção de dados pessoais e incluir o Brasil no rol de países que possuem uma legislação específica, atendendo assim ao anseio internacional, em especial
da União Europeia, onde já tem uma legislação muito semelhante, mais completa do que a nossa, né, em busca de uma maior proteção de dados pessoais. Então, até então, inclusive, vai ser cada vez mais comum, e os colegas irão verificar junto com seus clientes, na vida profissional, de que vai ser exigido, para que se feche um negócio, um contrato, de que as partes estejam também já adaptadas à LGPD, que elas tenham um compromisso com a proteção de dados, né, de forma não só escrita no contrato, prevista no contrato, mas sim de forma efetiva, que ela consiga comprovar realmente de que ela trabalha com os dados titulares que vão ser compartilhados no decorrer do contrato, mas de forma segura, que esses dados não vão ser vazados, ou que pelo menos todas as medidas necessárias foram tomadas para que não sejam vazados. E quem não estiver realmente adaptado, ou não começar a adaptação desde já, que já está até um pouco atrasado, provavelmente terá dificuldades para fechar novos contratos, principalmente quando relacionado com empresas grandes. Então, aqui nós vamos começar agora a tratar os artigos da LGPD e comentar um pouco cada um deles. Tá? Aqui nós temos o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. No parágrafo único, as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, a lei já traz um padrão de que todos os entes públicos deverão respeitar a norma. E também, lógico, como está aqui, as pessoas jurídicas de direito privado. Tá? A ideia, realmente, aqui, é a proteção sobre o tratamento de dados pessoais. Tá? Exatamente é uma forma de regular, de trazer uma união, né, de que, né, não fique mais com legislações esparsas, que a legislação não se perca, né, que ela fique mais centrada. No artigo 2º, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade. Vamos lembrar, está lá na Constituição. A autodeterminação informativa. O que é a autodeterminação informativa? De uma forma simples, é o direito à autodeterminação informativa se constitui na faculdade que toda pessoa tem de exercer, de algum modo, controle sobre seus dados pessoais, garantindo-lhe em determinadas circunstâncias decidir se a informação pode ser objeto ou tratamento, coleta, uso, transferência por terceiros, bem como acessar banco de dados para exigir correção ou cancelamento de informações. Lembra como eu falei lá atrás, que já havia no Código de Defesa do Consumidor já a previsão de que os dados do consumidor tinham que ser claros, precisos, atualizados. Então, vejam que realmente a LGPD, ela vem regulando, ela vem trazendo novamente as informações para deixar numa legislação só e garantir mais proteção aos dados pessoais. Voltando ao artigo 2º, inciso 3º, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. O desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Aqui, o que realmente a lei ela quer mostrar? Que, independente da necessidade da proteção de dados, de uma maior segurança, de um uso mais adequado, de uma preservação realmente à intimidade da pessoa natural, mas ela também não quer que isso prejudique o desenvolvimento econômico e tecnológico das informações, né? Como nós temos hoje, muito comum os apps, né? A coleta quando você entra no site, então os cookies, ele não quer que se impeça que esse desenvolvimento aconteça,
O que ele quer é que haja uma convergência entre esses pontos, para que, ao mesmo tempo que se tem uma tecnologia, que se permita uma maior coleta de dados, que o titular seja sempre comunicado de que esse dado está sendo coletado, de que forma que ele vai ser usado, mas que, ao mesmo tempo, as informações possam permitir o desenvolvimento econômico e tecnológico, né, a inovação. No inciso 6º, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, e, por fim, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania para as pessoas naturais. Então, nós temos aqui, realmente, a lei trazendo a necessidade de uma preservação, de um uso adequado, e, ao mesmo tempo, que isso não impeça o desenvolvimento econômico, a inovação tecnológica e o bom uso dos dados. Doutor? Oi, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta aqui, eu como aluno, né? Estou aprendendo aqui, e até deixar para os colegas aí, quando tiver perguntas, né, só levantar a mãozinha, né? Que a gente está atento aqui, e aí abre a palavra para perguntas. Essa primeira parte aqui, que eu abri a lei aqui, está aberta aqui no meu notebook, estou acompanhando, os fundamentos. Tá tudo na Constituição, né? Meio que parece que repetiram isso aí, né? Copiaram de lá e colocaram aqui na lei, né? Basicamente é isso mesmo, Stefson. Como eu disse, a proteção de dados, ela não é, de certa forma, uma matéria nova que está somente regulada agora. Ela já existia antes. Mas como há um movimento, certo, no mundo todo, de dar uma maior proteção aos dados, de ter uma legislação específica, realmente dizendo o que pode, o que não pode ser feito, de que forma que o dado pode ser usado, coletado, dar mais poderes ao titular dos dados, né? Então, foi criada a LGPD, que tem como base, tem como principal influência a legislação europeia. Então, ela vem englobar realmente o que tinha um pouquinho na Constituição, de forma, inclusive, nem precisa, né? Ela remete à proteção de dados, mas não é precisa. Ela já estava no Código Civil, também no Código de Defesa do Consumidor, já vinha sido tratada também um pouco mais, de forma mais aprofundada no Marco Civil da Internet, e agora realmente de forma direta, né? E precisa na LGPD. Perfeito, obrigado. O curso lá na frente vai tratar também aí dos principais pontos aí que levou à criação da Lei de Proteção de Dados, Geral de Dados, né? Sim, sim. Tá bom, beleza, obrigado. Agora nós vamos entrar no artigo 3º, né, que de uma certa forma a gente sai um pouquinho mais da teoria e começa a realmente entrar no esqueleto da lei, né? O artigo 3º, de uma forma resumida, é quem está obrigado a se submeter à LGPD. Tá? Então, a LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, né? Então, o que significa? Não necessariamente a empresa ou quem está tratando os dados precisa estar no Brasil. Aqui nós vamos verificar que está obrigado a se submeter à LGPD quem tratar qualquer dado no Brasil, de alguma forma compartilhar com alguma empresa no Brasil, mesmo ele estando em outro país. Então, o inciso 1º fala: a operação de tratamento seja realizada no território nacional. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Ou seja, mesmo que a empresa esteja fora e use esses dados para alguma coisa fora, ela se submete à LGPD no Brasil se ela coletou esses dados aqui dentro.
consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Excetua-se no disposto do inciso 1º, que é a operação de tratamento seja realizada no território nacional, o tratamento de dados previsto no inciso 4º do caput do artigo 4 desta lei. Aí nós já vamos entrar já nas exceções. Então, de um modo geral, estão enquadrados na LGPD todas as atividades comerciais, no caso, advocacia, contabilidade, clínica médica, independente do seu porte econômico ou estrutura organizacional. O que basta é que ele colete dados e ofereça bens, serviços, que ele colete os dados, que ele use os dados no território nacional, no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, empresas que têm o servidor no exterior, mas os dados são coletados aqui. Então, ela tem que informar ao titular aonde ela está guardando esses dados, né, e ela tem que respeitar a LGPD. No artigo 4º da LGPD, nós vamos conversar sobre as exceções da LGPD. Então, o que ela diz? Esta lei não se aplica no tratamento de dados pessoais, realizada por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, aqui nós podemos dar como exemplo, por exemplo, a pessoa natural que tem no seu celular a sua agenda de telefones. Ela tem dados pessoais, mas ele não tem fins econômicos. Então, não há necessidade da pessoa natural, nesse caso, ela se submeter à LGPD. Tá? Mas uma empresa que tenha no seu cadastro de clientes os dados pessoais, essa sim vai ter obrigação de se submeter à LGPD. Ela já tem fins econômicos já embutidos na sua agenda. Não é também, também uma exceção da LGPD, realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos, ou acadêmicos. Entretanto, no caso de fins acadêmicos, a lei prevê que eles devem respeitar as regras dos artigos 7º e 11 desta lei, que são as regras para tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, o que nós vamos ver mais para frente na próxima aula com o Dr. Fernando. Também não há necessidade de aplicação de tratamento de dados pessoais nos casos para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. E aí até por motivos óbvios, né? O Estado não vai ficar pedindo permissão para o titular de dados para que possa tratar com relação a nome, CPF, para poder processá-lo, para poder fazer uma investigação, para uma questão de antiterrorismo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, realmente, nesses casos, não se aplica a LGPD. Né? Ou, como diz no inciso 4, excetua-se também do tratamento de dados pessoais provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. O que mais ou menos o inciso 4 do artigo 4 ele quer dizer? Ele especifica outros casos em que a LGPD não se aplica. A lei não vale para o tratamento de dados que venham de fora do Brasil, a não ser que ele seja usado aqui dentro. Deve-se seguir a lei de proteção de dados do país de origem das informações tratadas. Nesses casos, as leis do país de origem são priorizadas caso o nível de proteção seja equivalente ao da LGPD. Alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto não. Por enquanto não, doutor. Tá certo. Não, nenhuma. Não. Bom, aqui, o artigo 5º, ele vai tratar das principais definições da lei. Tá?
Então, agora nós vamos começar aqui a entender um pouquinho das definições e conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que é um dado pessoal? Doutor Rogério, Oi, fique à vontade. só uma observação. É assim, o mais difícil para nós, no que diz respeito ao inciso 4, é se aquele país de origem, de onde vieram as informações, tem alguma lei, né? O difícil é comparar as duas leis, porque a que for mais favorável à pessoa natural é a que vai ser usada, né? Então, se lá tem uma lei de proteção de dados, de proteção de dados, que se equipare à nossa, né? Nós podemos usar. Se for inferior, via de regra, tem que se aplicar a nossa, né? Isso mesmo, doutor Joel. Esse é o princípio e a grande dificuldade, como o colega colocou, realmente, primeiro, entender se aquele país tem uma legislação específica, né, se ela é mais segura do que a nossa, se ela é mais protecionista do que a do Brasil, né? Eu tive um exemplo na justiça e quase se estendeu por muito tempo, não é LGPD, mas no direito do trabalho. Meu cliente trabalhava em Angola e em Angola não tem CLT, só tem Código Civil. E o Código Civil de Angola é mais favorável do que a nossa CLT, acredite, tá? Exceto FGTS, né, que não tem previsão lá. E nós usamos, então, que é mais benéfico, nós usamos o Código Civil angolano numa ação trabalhista no Brasil. Ganhamos em todas as instâncias, primeira, segunda, TST também deu ganho de causa. Mas houve um momento, eu estava pelo reclamante, a empresa quis que de alguma forma, se provocasse o poder judiciário de lá para que se pudesse comparar as leis. Graças a Deus, o poder judiciário daqui não quis nem saber dessa tese, né? Mas porque no caso era direito do trabalho e tudo que for favorável ao reclamante, via de regra, é assim, né? Ao trabalhador. Mas nós vemos aqui uma dificuldade se houver essa tentativa de comparação. Por quanto tempo se arrastaria isso, né? Provar que uma lei, por exemplo, do Chile, de proteção de dados, é mais frágil, vamos dizer, que a lei do Brasil, né? Mas está na lei, né? Quem faz direito internacional, talvez como a doutora Sandra, vai esbarrar nessa dificuldade aí de comparar leis de países diferentes, né? Mas é só uma observação. Muito engraçado, doutor Joel. Não, mas perfeito, doutor Joel. A ideia realmente é essa. As experiências também que os colegas tenham, né, que sejam inseridas no curso para poder realmente acrescentar. Até porque é uma legislação que vai começar a tomar mais força a partir de agora, né? Muitas empresas não estão minimamente preparadas, mesmo na Europa, que já é um pouco mais antiga, vamos dizer assim, já está sendo cobrada. Nós temos visto notícias na mídia em geral de multas milionárias contra grandes empresas, ainda por falha na adaptação à lei. Né? Então, realmente, nós ainda vamos ter muitas decisões, novidades, né, com relação ao LGPD, essa comparação com relação ao direito internacional, do LGPD no país tal, no Brasil, qual que se aplica. Realmente, ainda vão ser muitas novidades aí. Por isso que nós não podemos realmente ficar simplesmente restritos e parar agora com esse curso. Não, nós temos que continuar a estudar, acompanhar, e só aproveitando aqui o inserto, a NPD começou agora a publicar algumas resoluções. Né? Até então ela estava, de uma certa forma, até inativa, ela não estava nem quase que funcionando. Né? Agora que, normalmente, nas vésperas de começar as sanções, da vigência das sanções, é que ela começou já a publicar algumas resoluções explicando como é que ela tem um entendimento para esse assunto, para aquele outro, assim como aconteceu com vários outros órgãos, né? No caso, aqui a autoridade nacional, os outros são chamados de agências, mas que os outros também, no decorrer da vigência das leis, que eles foram criando a sua regulamentação e dizendo como que eles vão ter entendimento de cada ponto, como vai ser trabalhado, como é que as empresas devem agir, né? No caso de pessoas naturais também, que tratem para fins econômicos os dados. Então, nós vamos sim ter realmente ainda muitas novidades. E obrigado pelas suas considerações, doutor João. Fique à vontade. Bom, então nós estamos começando lá com o artigo 5º, que ele traz as principais definições da LGPD. Né?
que é um dado pessoal? É informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Por exemplo, nome completo, número de CPF, endereço. O que é a pessoa natural identificada? É aquela que diretamente você sabe quem é. Então, o nome, por exemplo. O que é identificável? Eu posso identificar essa pessoa por meio do e-mail dela. Isso é uma informação identificável. Tá? Vem no inciso segundo, dado pessoal sensível, que é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, você pedir, ter algum dado no seu banco de dados sobre a religião de uma pessoa, já é um dado sensível. E lá na frente nós vamos ver que, inclusive, o tratamento dele é muito mais exigido do que realmente o dado pessoal, né? O dado biométrico, que a maioria de nós aqui tem, em condomínios, por exemplo, é um dado pessoal sensível, né? Então, o DNA de um indivíduo é um dado pessoal sensível. E nós vamos verificar que a legislação é muito mais rígida quando se trata de dado pessoal sensível. Nós vamos também verificar mais para frente, inclusive para aconselhar os nossos clientes na adequação à LGPD, da necessidade de realmente de se colher alguns dados pessoais sensíveis para os seus cadastros, quando aquele dado não tem nenhuma relevância no negócio dela. E não há necessidade mais. Antigamente, você pega uma ficha para comprar um produto, alguma coisa assim, um cadastro da empresa só para ter o seu cadastro de clientes, e fica perguntando dados sobre cor da pele, data de nascimento, algumas coisas que não há necessidade para aquele negócio dele, né? Então, nós vamos aprender no decorrer da LGPD a instruir os clientes a não pedir dados que não sejam simplesmente necessários ao negócio dele, para evitar, inclusive, sanções maiores. Nós temos aqui, no inciso 3º, o dado anonimizado. É o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Então, como acontece o dado anonimizado? Isso acontece, por exemplo, quando um conjunto de dados sensíveis ou pessoais, como a autodeclaração de raça dos colaboradores de uma empresa, torna-se estatística de porcentagem dos colaboradores, que se identificam como tal raça. Então, você não relaciona mais aquele dado a uma pessoa. Você pega apenas um grupo e diz que tanto um percentual do grupo é dessa raça, tanto percentual do grupo daquela raça. Então, você não identifica mais a pessoa. É uma forma de proteção de dados, inclusive. No inciso 4, o banco de dados. É o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais. Ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Então, o banco de dados, não necessariamente, ele está apenas num software, ligado a um software, ele pode estar naquele fichário do cliente, da empresa, no fichário do dentista, por exemplo. Ele pode ser meio físico, meio eletrônico. Então, as informações, isso é considerado um banco de dados. Qualquer conjunto de dados pessoais é um banco de dados. Quem é o titular de direito? Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais e são objeto de tratamento. O titular, ele é o soberano de qualquer assunto relacionado ao tratamento das suas informações. E ele tem a capacidade de consentir ou não com o tratamento. Nós vamos ver mais para frente que tem situações onde não há necessidade do consentimento do titular
para que os dados deles sejam tratados. Mas, em geral, a necessidade do consentimento dele, sim, e ele é quem decide se aquela pessoa ou empresa pode tratar os dados dele e de que forma que ela pode tratar, quais são as informações que ela pode usar e de que forma. Nós temos aqui agora a figura do controlador, no inciso 6º, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é aquela pessoa que recebe os dados do titular. É ela quem vai decidir como esses dados serão tratados, né? De que forma e com que fim. Então, ela vai comunicar ao titular de que ela tem os dados, que ela colheu aqueles dados, como ela vai tratar aqueles dados, como é que ela vai fazer a segurança daqueles dados. E, inclusive, o controlador, nós vamos ver no decorrer do curso, de que ele é o principal responsável para o caso de incidentes que envolvam dados pessoais, no caso, vazamento. Nós vamos verificar na constância do curso e na leitura da legislação que a figura controlador como responsável, ele é mencionado mais de 40 vezes. Então, ele realmente, a pessoa que recebe os dados do titular para fazer o tratamento, ela tem que prestar muita atenção, tem que estar muito preparada, porque a responsabilidade dela é objetiva. Então, ela recebeu o dado, não tratou direito, ou permitiu que acontecesse algum vazamento, ela vai responder e vai ter que indenizar. Nós temos aqui no inciso 7º a figura do operador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador é aquela figura que vai, de uma certa forma, tratar os dados a pedido do controlador. Uma situação prática que se pode colocar aqui, e muito comum, é, por exemplo, da contabilidade de uma empresa. Então, a empresa tem os dados do titular, podemos citar aqui o seu funcionário, né? Então, ela tem aqueles dados que ela tem por obrigação, inclusive legal, de colher para poder fazer as informações públicas, e ela repassa essas informações, esses dados, para a contabilidade. Então, a contabilidade, ela vai poder tratar esses dados no fim específico que foi acertado com o controlador, com o que foi definido por ele. Então, apenas para fins contábeis, de informações para os órgãos públicos, para elaborar a folha de pagamento, né? Esses fins, né? E o operador também é responsável pelo tratamento desses dados. Se ele exceder ou também não tomar cuidado com a segurança desses dados, ou usar para algum outro fim que não seja esse, ele também responde. E ao controlador é muito importante, sempre que ele acompanhe a empresa com quem ele contrata, no caso o operador, né, para saber se ela realmente tem a segurança, se ela não está excedendo no uso desses dados, não está usando de forma indevida, para que ele não tenha também o risco de responder pelo eventual incidente com os dados pessoais, com uso irregular. Nós temos aqui agora no inciso 8º do artigo 5º, o encarregado de dados. Também vocês vão ver muito a sigla dele, vocês vão conhecer como DPO, que é a sigla em inglês, que é do encarregado de dados, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vai ser aquela pessoa indicada pelo controlador, né, para que ele trate, junto com o titular de dados, dúvidas que ele tem, que responda a ele de que forma que os dados dele estão sendo tratados, caso tenha algum incidente, que ela comunique à Autoridade Nacional de Proteção de Dados o incidente,
quais as providências que foram tratadas. Inclusive, a legislação, nós vamos ver mais para frente, ela exige que o nome do DPO, do encarregado de dados, esteja de forma fácil para o titular, para que ele possa entrar em contato com quem é. Não necessariamente o titular de dados, o encarregado de dados, ele tem que ser uma pessoa externa da empresa, pode ser o proprietário, não é o ideal, tá? Mas tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento da legislação de proteção de dados, para que ele saiba, inclusive, auxiliar a empresa nas medidas adequadas na proteção de dados e, caso haja algum problema, de que a empresa também saiba como tratar esse problema, saiba como comunicar à Autoridade Nacional de Dados, como comunicar ao titular de dados, para que tome as providências necessárias para minimizar os problemas resolvidos, os problemas causados pelo vazamento, pelo incidente. O inciso 9, quem são os agentes de tratamento de dados? Então, o controlador, como nós falamos, que é quem recebe os dados do titular para fazer o tratamento, e o operador, que trata esses dados a pedido do controlador para algum fim específico. Tá? Tanto o operador quanto o controlador são agentes de tratamento. A responsabilidade final é sempre do controlador. Por isso que eu falei, tem que tomar muito cuidado com quem trata dados a seu pedido. Porque se o operador tratar os dados de forma inadequada, você, como controlador, virá responder junto com ele. Mas o operador também tem obrigações a cumprir e pode ser responsabilizado em alguns casos, como quando não, por exemplo, não seguir as instruções do colaborador, quando ele exceder o fim específico dos dados que recebeu. Nós temos o inciso 10º, o tratamento, que é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados. O ciclo completo de um tratamento de dados pessoais, em resumo, ele começa na coleta e termina na exclusão ou anonimização. Lembra como nós falamos, anonimização é uma forma de você excluir a vinculação daquele dado a uma pessoa. Então, a exclusão é realmente a exclusão definitiva do banco de dados, uma exclusão segura, onde aquele dado não pode ser reativado no sistema, no banco de dados. Ele foi realmente excluído e ninguém mais consegue ter acesso a ele. Tá? E a outra forma é a anonimização, que é exatamente você tirar a vinculação daquele dado com uma pessoa especificamente. E o inciso 11 do artigo 5º, ele traz a definição de anonimização, que é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Um dado anonimizado é um dado pessoal que se torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por meio desses dados. Ele não pode ser reversível, isso é muito importante, tá? Quando se faz anonimização. Se ele for reversível, ele tem que tomar muito cuidado com o tratamento também. Tá? A anonimização, por remover o caráter pessoal dos dados, abre espaço para que dados sejam tratados de maneira que são proibidas quando falamos de dados pessoais. Aonde que está a importância desse detalhe? Com os dados pessoais, nós vamos verificar mais na frente, no curso, de que você tem uma série de obrigações e cuidados para tratar os dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Quando você não tem mais essa relação com a pessoa, você consegue usar aqueles dados que você possuía, mas agora de forma genérica, sem mais uma individualização, as pessoas a quem ele comportava,
você pode usar de uma aplicação muito mais ampla, sem a preocupação de adaptação da LGPD. Doutor Joel, quer falar alguma coisa? Sim. Quando a gente lê aqui, o controlador, a lei deixa bem claro, né, que pode ser pessoa natural ou jurídica. O operador, mesma coisa, natural ou jurídica. Quando ele vai falar do encarregado, ele só fala pessoa. Ele não deixa... A minha pergunta, o doutor entende que o encarregado pode ser uma pessoa jurídica? Porque, via de regra, a gente lê o encarregado como uma pessoa física, alguém que vai lá. O doutor vê a possibilidade de o encarregado ser uma pessoa jurídica, por exemplo, um escritório de advocacia? Vamos falar de uma multinacional, tá? Que tem os dados, e aí ela é o controlador, o operador é a contabilidade, por exemplo, tá? Mas é muita coisa, não daria... O doutor vê a possibilidade do encarregado ser uma pessoa jurídica? Sim, vejo essa possibilidade, inclusive, não especificamente uma pessoa só. A empresa pode criar uma espécie de comitê de encarregado, onde ele pode nomear até mais pessoas para que então, possa... Mas aí estariam no guarda-chuva do controlador, que é dentro da mesma empresa. Eu digo uma terceira empresa, o escritório de advocacia, por exemplo. Não, mas, ele ser o encarregado. Sim, mesmo dessa forma, doutor, pelo menos pelo que eu tenho verificado e conversado com outros colegas que também já atuam já na LGPD, de que é possível, por exemplo, que tenha um terceiro, um caso de escritório de advocacia, mas possa ter uma ou duas pessoas de departamentos diferentes, por exemplo, da própria empresa, onde atuam em conjunto como encarregados de dados, de uma forma que se cria um comitê. Isso é mais comum, talvez seja mais comum, em empresas maiores, realmente, e que não queiram, de uma certa forma, sobrecarregar uma pessoa só, com a também responsabilidade de ser encarregado de dados. Né? Ainda que a responsabilidade dele na lei não seja especificada, mas ele pode vir a ser responsável caso ele cometa algum ato ilícito, né? ou realmente contrário à lei. Então, tem alguns casos, pelo menos de colegas que já tenham trabalhado, que já têm empresas fazendo comitês, né? Mas o mais comum, realmente, que seja que o encarregado de dados seja uma pessoa, né? E o ideal é que seja uma pessoa de fora da empresa, exatamente para que ela não tenha uma certa independência, não é obrigatório, deixando bem claro, mas para que ela tenha uma independência, uma segurança maior na proteção dos dados, para que não haja uma confusão entre os interesses diretos do controlador, pessoa natural ou pessoa jurídica, né, de ficar preocupado em responder de uma forma que para ele seja mais vantajoso, e não realmente de acordo com a legislação. Doutor, se me permite, eu acho que realmente será tratado caso a caso, né? Eu tenho um cliente que é uma grande empresa de planos de saúde e ela é a controladora dos dados, né? Porque a adesão é feita para essa empresa. Só que ela se vale de várias outras empresas que, dependendo do nível da carteirinha ali, do plano de saúde, né? Se é Infinity, etc., você tem um tratamento de dados por operadores e mais de um. Então, fica complicado estabelecer uma pessoa física, né, para tratar, para se responsabilizar por isso. Então, a empresa, enquanto CNPJ, não sei como é que vai funcionar, mas a ideia do comitê, eu acho que me parece a mais acertada mesmo. Então, mas exatamente, vai ser de empresa para empresa, com o tempo de vigência da lei, de como a NPD ela vai tratar alguns casos, inclusive a própria figura do encarregado de dados, né, das informações necessárias, dos cuidados, esses detalhes que vão começar a aparecer, as empresas que vão decidir se ela nomeia um encarregado de dados, se ela nomeia um comitê, se vai ser pessoa jurídica, se vai ser interno, se vai ser externo. Aí realmente aí cabe a cada empresa. Tá? Aí realmente cada uma é que vai verificar no decorrer do tempo da vigência, das normas e das suas necessidades. E sobre quem vai cair a responsabilidade civil depois, né? O que é importante é que as empresas tenham consciência, a pessoa natural também,
que faça o controle, é de que o encarregado de dados seja alguém que tenha conhecimento da lei. Não adianta nada ele nomear para economizar algum honorário, algum valor, nomear o funcionário dele de vendas, que não conhece nada da legislação, não acompanha e sequer é ouvido dentro da empresa, sequer Isso. Né? Então, mesmo porque, doutor, pelo que eu estava lendo um pouquinho aqui, quem diz o que vai acontecer com esses dados é o controlador. E o operador, ele tem que atuar dentro dos estritos limites da forma como aquele controlador vai tratar aqueles dados. Ele não pode exceder, né? Exatamente, mas por isso que vai ser muito importante essa figura, para que ela possa, inclusive, de uma certa forma, fiscalizar se os operadores estão excedendo o limite ou não, para que não sejam compreendidos. Né? Então, ele tem que... não é uma tarefa fácil, até porque realmente ainda é muito incipiente a forma de como os dados vão ser protegidos, ainda mais em pequenas e médias empresas que não têm a capacidade econômica de investimento em softwares para anonimização de dados ou para o tipo de segurança. São dados que estão até, de uma certa forma, acessíveis a qualquer funcionário da empresa. Então, isso agora, como nós estamos falando, vai ser no decorrer da vigência da legislação, vai ser uma adaptação gradual das empresas, né, e aos poucos elas irem tomando medidas de segurança para evitar que os dados sejam usados de forma indevida ou que haja vazamento. Né? Então, nós não estamos naquela questão de sangria desatada, de pânico geral, mas também não podemos mais ficar acomodados e aguardando ver o que vai dar. Tem que começar realmente a haver um trabalho, as empresas e pessoas naturais que tratam dados pessoais têm que começar a se adaptar e tratar mais a segurança, ou, num curto tempo, vão ter problemas sérios. Tá? Uma grande empresa pode levar uma multa de 50 milhões que ela se vira, ela coloca dentro do planejamento dela, ela discute nas esferas administrativas, judiciais, e ela paga. Mas uma pequena e média empresa levar uma multa de 50 mil reais pode ser o fim dela. Inviabiliza, né? Exatamente. Então, dentro das suas possibilidades, e aí que é o trabalho que nós advogados, vamos ter que ter, realmente, é começar a trabalhar junto com os clientes, sejam eles pequenos, médios, grandes, né? Exatamente começar a colocar essa cultura da proteção de dados, mostrar o que pode ser feito dentro da capacidade dele também, né? E nós também temos as nossas limitações. Então, vamos começar a trabalhar, porque aos poucos isso vai ser desenvolvido, vai crescer, e com o trabalho de cada um no dia a dia, vai encontrando as dificuldades e as soluções. Tá? E é assim que a gente vai acabar crescendo e trazendo muito mais propriedade ao nosso trabalho e entendimento à LGPD. Bom, doutor, só para não esticar muito, então... Oi? Tem pergunta do Dr. Cláudio, e o Dr. Joel está com a mão levantada, também não sei se ele quer também a palavra. Está com o microfone fechado, Dr. Joel. Doutor Rogério, eu só levantei a questão porque há um entendimento de um professor do Paraná, tá, num curso que eu participei, que ele entende que, não é o meu entendimento, tá, mas é o dele, tá, que o encarregado não pode ser pessoa jurídica. Pode ser um comitê de 100 pessoas, mas tem que ser física. Eu, no meu modesto entendimento, e que partilho com outros, então, por exemplo, tem a empresa que a Sandra, que a doutora Sandra advoga, que é, sei lá, a Mil, por exemplo, que tem uma outra que são operadores, e o encarregado pode sim ser uma pessoa jurídica contratada para cuidar disso. Há um entendimento do professor do Paraná que entende que não, que quando aqui fala pessoa, e aí eu acho que ele está talvez exagerando um pouco com todas as vênias, né? Aqui ele falou, porque se pudesse ser jurídica, estava escrito. Eu falei, mas eu não vi o impedimento. Né? Então, há uma discussão que o encarregado, o controlador pode ser pessoa jurídica, o operador, mas o encarregado não. Que é o que o legislador quer, é a pessoa física. Quem é que vai lá na NPD responder? Doutor Joel, isso vai cair por terra, porque é a transferência do risco do negócio para uma pessoa física. Quem vai assinar o contrato com o controlador, por exemplo,
é a empresa, é o jurídico da empresa, de acordo com as negociações feitas pelo próprio sócio. Então, como que, né, a gente vai colocar a responsabilidade aí, ou vai ter qualquer parcela de responsabilidade de uma pessoa física, um funcionário, né? E muitas vezes. Então, doutor Por João, isso- eu compartilho também que eu entendo, pelo que eu tenho ouvido, a possibilidade sim de ser pessoa jurídica, mas exatamente são essas discussões que nós ainda vamos ter durante algum tempo, até que a NPD também se manifeste com relação a isso, né? Ou proibindo, ou expressamente permitindo que seja pessoa jurídica. Por enquanto, eu particularmente também não vejo nenhuma proibição de que seja pessoa jurídica. Doutor Cláudio tem uma pergunta? Fique à vontade. Sim, é mais uma dúvida mesmo, doutor. O que acontece? Muitas empresas, especialmente empresas grandes, possuem setor de telemarketing que passam informações para o cliente, como se fossem encarregados mesmo. O que acontece? Eles poderiam ser considerados como encarregados de torno da lei, porque muitas vezes eles não sabem o suficiente para poder responder às dúvidas dos clientes que aparecem. Ou a empresa deveria selecionar um setor específico para poder responder às dúvidas dos clientes sobre os seus dados pessoais. Doutor, pelo menos assim, o que eu entendi da pergunta do colega foi o seguinte: uma empresa de telemarketing atende um cliente para tratar de algum assunto relacionado ao produto, fornecimento dos serviços daquela empresa. Aquele atendente, ele não é o encarregado de dados, tá? Ele vai tratar com um funcionário comum junto com o cliente da empresa. O encarregado de dados, no caso, é aquela pessoa nomeada pela empresa para tratar de assuntos relacionados à LGPD, seria com relação ao titular de dados que tem alguma dúvida de o que o dado dele, quais são os dados que a empresa possui dele, como está sendo tratado, uma queixa dele está sendo tratada de forma indevida. Então, o encarregado de dados vai fazer esse trabalho. É diferente do atendente que trata com esse consumidor com relação a produtos ou serviços da empresa. Sim. Só que o que eu quero dizer é que normalmente quando você vai entrar em contato com uma empresa de telemarketing, independente do setor, os próprios atendentes tomam por si a responsabilidade, às vezes nomeados pelos supervisores ou coisa assim, para responder essas dúvidas quando o cliente pergunta. Como está acontecendo com meus dados aqui? O que estão fazendo? Aí vão oferecer uma resposta a respeito. Sim, não, mas no caso não é essa figura. A figura, o encarregado de dados tem que ser uma pessoa nomeada pela empresa e ela tem e essa informação tem que estar clara. Tá? Então, eu acho que não deve ser confundido, no caso aí, como o colega está falando, de eu ligar para a empresa, né? E pedir para ela perguntar, mas com relação aos meus dados, alguma coisa, é diferente. Ela pode até fazer pode até ter alguma similitude com a figura do encarregado, mas ela não está nomeada pela empresa como encarregado de dados. Perfeito. Então, empresas que apenas indicam o setor de saque, por exemplo, para responder essas dúvidas, estariam erradas nesse caso. Eu não diria que está errado, doutor, tá? Mas não é o adequado, porque o encarregado de dados tem que ser nomeado pela empresa. Ali são questões que talvez no dia a dia elas acabem ficando parecidas com a figura do encarregado, mas não necessariamente é essa a figura do encarregado. Eles não são encarregados de dados. Elas podem tirar alguma dúvida, por exemplo, elas vão atender o cliente, onde ele vai perguntar, ele vai confirmar se o endereço dele está correto, se o CPF dele está correto, para corrigir o nome dele, né, se ele tem alguma dívida com a empresa ou não. Mas aí eu acho que é mais relacionado à questão cadastral, né, e de telemarketing mesmo, de saque da empresa. É um pouco diferente, eu pelo menos entendo, da figura do encarregado, que ele vai tratar mais do uso indevido dos dados pessoais desse titular. Não, perfeito. Muito obrigado, doutor. Eu sei que, como nós dissemos, ainda é uma questão que ainda vai ter muita discussão, mas pelo menos é o meu entendimento, doutor. Entendi, perfeito. Muito obrigado. Nada. Bom, então, seguindo aqui, nós temos no inciso 12 do artigo 5º o consentimento, que é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Ou seja, é a permissão dada pelo titular para que determinado dado pessoal seja tratado. Esse pedido deve ser de forma explícita, clara e transparente pelo operador ou controlador,
a se referir a um uso específico e limitado. Então, lembrando, não adianta o controlador me pedir o consentimento para usar o meu dado no banco de dados dele, eu consinto esse uso, e ele acha que porque eu consenti, que ele pode ficar usando à vontade. Né? Então, ele pode fazer para qualquer coisa, que ele pode vender meus dados, que ele pode... Então, eu forneci para que ele possa me vender o serviço dele de empresa de telecomunicação, mas daqui a pouco ele começa a me querer vender produtos diferentes ou alguma outra coisa que não tem nada a ver com o meu contrato com ele. Então, também o uso da informação é específica e limitada. No inciso 13, nós temos o conceito de bloqueio, que é uma das sanções que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar contra a empresa ou o controlador pessoa natural que não faça o tratamento adequado de dados. E o bloqueio, que é suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou de banco de dados. Então, nós vamos ver mais na frente realmente quais são as sanções que a Autoridade Nacional pode aplicar. E uma delas é impedir que a empresa que não esteja tratando os dados adequadamente continue usando os dados. Ela pode fazer o bloqueio do banco de dados dela. Né? No inciso 14, nós temos a eliminação, que é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independente do procedimento empregado. Aqui é bom pontuar que a exclusão, ela deve ser uma exclusão segura, aquela exclusão que não permite a reversão por meios simples de técnicas de informática ao banco de dados ou acesso dessas informações a terceiros. Então, tem que ser usados meios técnicos, realmente, de que as informações que você possuir no seu banco de dados não seja mais utilizado no seu banco de dados, inclusive por terceiros que, de alguma forma simples, têm acesso. Nós temos no inciso 15º, a transferência internacional de dados, que é a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Quando os dados, que significa que quando os dados pessoais são transferidos para fora do Brasil. E é preciso, quando também houver essa transferência para dados fora do Brasil, de que o local para onde for transferido esses dados tenha um nível equivalente à LGPD. Ou ele é similar, ou ele é até mais severo do que a LGPD, senão não pode ser sequer transferido. No inciso 16, nós temos o uso compartilhado de dados, que é a comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entes privados. Então, quando os dados, significa que quando os dados pessoais não ficam limitados a um único ente, privado ou público, eles são compartilhados. Órgãos públicos podem partilhar dados na prática de suas obrigações legais, enquanto entes privados podem fazê-lo mediante consentimento do titular. Nós temos no inciso 17 o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E nós vamos verificar também, mais para frente, que inclusive muitas das sanções que já estão sendo aplicadas, das multas, pela justiça, por uso indevido, inclusive fora do Brasil, é exatamente pela falta desse relatório de impacto de dados pessoais. É a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco às liberdades civis e aos dados fundamentais, bem como medidas, salvaguarda e mecanismos de mitigação de risco. Então, se houver qualquer risco de determinado tratamento de dados pessoais, possa vir a causar danos ao titular. É um dever do controlador manter esse relatório. Dessa forma, em caso de incidente, um caso vazamento, por exemplo, é possível entender os perigos da situação
e trabalhar para mitigá-los mais rapidamente. A manutenção do relatório também visa comprovar que o tratamento que gera esses riscos recebe os devidos cuidados para evitá-los. E aqui, não basta simplesmente ter o relatório, mostrando aonde que os dados são tratados, de que forma que são protegidos. É necessário comprovar de que esses dados inseridos no relatório, eles realmente existem. E essa é uma das maiores dificuldades das empresas e uma da principal causa de sanção. No inciso 18 do órgão de pesquisa, do artigo 15, trata do órgão de pesquisa, que é o órgão ou entidade de administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, essas empresas foram especificadas no texto da LGPD porque esses órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e o pedido de consentimento, como nós vamos ver mais adiante no curso. E, por fim, no artigo 5º, inciso 19, ele menciona a autoridade nacional, que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados será o órgão nacional responsável por implementar e gerenciar as regras da LGPD, garantindo que a lei seja cumprida. A ANPD também é responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas sanções em casos comprovados de descumprimento da lei. Nós vamos verificar no curso de que a autoridade nacional pode a qualquer momento intimar a empresa para que ela apresente realmente a documentação de que ela está adequada à LGPD, de que ela realmente protege os dados dos titulares de dado e de que ela usa esses dados apenas para os fins específicos. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração? Stefson, tem alguém com mão levantada? Não estou vendo. Eu tenho um monte de dúvidas, mas vamos aguardando aí o decorrer do curso, né? Porque senão... Não, sim. Muitas das coisas que agora estão sendo... onde traz as definições as definições da LGPD, dos principais agentes, vão ser tratadas no decorrer do curso de forma mais específica. Tá? Nós ainda vamos tratar aqui, vamos conversar ainda sobre o tratamento de dados, pessoal sensível, né? Quando precisa de consentimento, quando não precisa. Todas essas hipóteses vão ser tratadas no decorrer do curso. Hoje, mais somente são definições, são conceitos, né, dos termos que vão ser usados na lei, né? Então, eles são mais superficiais mesmo, né? Então, mais para frente nós vamos trabalhar, mas nada impede também que no decorrer do curso, os colegas tendo alguma dúvida sobre a aula passada, né, que nós não possamos voltar e conversar e tirar as dúvidas. Né? Então, agora nós vamos partir para o artigo 6º, né, que são os princípios da LGPD. Então, diz o artigo 6º, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Primeiro, finalidade, que é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com estas finalidades. Então, é uma das regras básicas da LGPD, é de que todo tratamento de dado pessoal tem que ter uma finalidade específica, explicada com clareza para o titular. Então, não é permitido você pedir o consentimento ou coletar, quando não há obrigação do consentimento dado do titular para um fim, e utilizar para outro fim.
sem que antes você peça a autorização do titular ou o comunique de alguma alteração no propósito desse dado. Tá? Então, toda vez que você for modificar o uso para o qual você solicitou ou você coletou aquele dado inicial, você tem que pedir a autorização do titular de dados. O segundo é a adequação, que é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Ou seja, o tratamento deve acontecer realmente de acordo com as finalidades informadas ao titular no momento do consentimento, utilizando dados e meio adequados. De uma certa forma, complementando o princípio da finalidade, tá? Que ele não pode ser alterado no curso do tratamento, ou o porquê você tem aqueles dados, por que você está tratando aqueles dados. Então, tem que ser sempre realmente fiel ao que você determinou, ao que você solicitou no momento da coleta, do consentimento. O terceiro é a necessidade, que é a limitação de tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Ou seja, é um outro ponto importante da lei como um todo. A LGPD determina que, independente do fim proposto, somente os dados absolutamente essenciais devem ser tratados. A relevância dos dados solicitados e fundamentais para que o princípio da finalidade seja seguido. Portanto, é sempre pensar o que realmente é necessário para o fim do seu negócio, para o fim do que você está tratando os dados. Nós vamos, inclusive, conhecer que o excesso de dados de um titular e que você não utiliza, que não lhe é necessário, podem lhe trazer muita dor de cabeça no caso de um vazamento. Então, nós vamos aprender a partir de então, inclusive nós, advogados, na coleta dos dados dos nossos clientes, a utilizar o que é estritamente necessário ao processo, né? E não dados que não sejam necessários. Para que numa ficha pedir dados de filhos, se você não vai tratar de alimentos, né, por exemplo, tá? Ou uma empresa, para que quer saber a raça, se para ela aquilo não é importante, se para ela o que é necessário é apenas o nome e CPF para emissão de nota fiscal. Então, com o decorrer, nós vamos verificar realmente que não é porque você pode coletar ou mesmo ter o consentimento que é prudente que você tenha muitos dados. Nós temos aqui o quarto princípio, que é o livre acesso, que é a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, como sobre a integralidade de seus dados pessoais, né? Então, como nós vamos verificar em artigos mais para frente, o titular tem direito de solicitar certos relatórios e informações sobre o tratamento de dados realizado por sua empresa. Como ele é compreendido pela LGPD como sendo soberano sobre essas informações, então ele é o dono das informações, ele quem decide como elas vão ser usadas, o titular tem direito a entender exatamente como e para que elas estão sendo utilizadas. Essas informações devem ser fornecidas gratuitamente de forma simples, ou seja, compreensível para ele. Pois não, doutor Joel? Hoje, uma das consultas que chegou para um dos clientes nosso, por um dos clientes dessa empresa, é com relação às imagens das câmeras. Uma vez, eu trato muito de escola, né? Aonde estão sendo armazenadas, por quanto tempo e qual será o destino dessas imagens quando o contrato se findar no final do ano. A mãe é advogada, tá? O responsável. Quando eu falo que o bicho está pegando, o professor está certo, professor. Tem muita gente dormindo e o questionamento veio hoje, e aí existe grupo de WhatsApp, a mãe pôs no grupo do WhatsApp lá dos pais, uma escola do interior, e ela quer saber qual tratamento está sendo dado às imagens do filho dela. Ela não está errada, né? Ela está certa, porque é um contrato por prazo determinado, com finalidade. Esse contrato só vale até o último dia do ano letivo de 2021. Então, ela é advogada, então ela está querendo saber de tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que parece estar longe de nós, não, está acontecendo no nosso quintal,
tá? Dos nossos clientes. Nós já pedimos algumas informações para a empresa não sabia responder de pronto, nos chamou justamente para isso, né? E nós vamos tentar montar esse relatório e mostrar, né, qual é o tratamento, porque ela está preocupada com o filho dela. Aquela imagem do filhinho dela lá, tal, até onde está indo, quem está vendo, é hora de terminar o contrato. Então, está no nosso quintal já, não tá acontecendo lá no Afeganistão e nós estamos aqui tranquilos, né? As empresas, grande maioria, já estão sendo, né, de certa forma, questionadas, principalmente por advogados, que querem saber se a LGPD está sendo cumprida. Perfeito, doutor, exatamente. Como nós estamos vendo aqui, vocês vejam que esses princípios eles não são isolados, eles são um ligados aos outros, né? Então, no caso aqui das imagens, cada empresa, pessoa, ela vai ter que realmente avaliar quanto tempo é necessário aquela imagem ela ficar guardada. Ela vai ter que tomar muito cuidado, realmente, em restringir quem tem acesso às gravações dessas imagens para que elas não sejam, de alguma forma, utilizadas, compartilhadas de forma indevida, que possam criar, aí sim, realmente, para o controlador, no caso a escola, né, um dano moral de uso indevido de imagem, né? Então, ao tempo, as empresas agora vão perceber o que é necessário para poder verificar só se no dia anterior teve algum incidente, uma briga entre alunos, que eu possa verificar quem fez, quem foram os participantes da infração. Eu preciso, no caso de um condomínio, para poder, vou guardar durante 15 dias, caso tenha alguma reclamação de algum furto dentro, que eu possa tentar verificar quem foi o autor daquele delito. Agora, cada um vai ter. Agora, independente do tempo em si, exatamente uma questão que entra realmente é da necessidade. Você precisa das imagens, sim ou não? Se não precisa, o ideal é que não tenha ou não a mantenha gravada durante muito tempo, né? E também, por quanto tempo que você precisa, qual que é a finalidade dela, para que quanto menos tempo você também tenha aquelas imagens, caso haja um vazamento, que você não tenha um problema muito menor, né? Esse pelo menos agora o que cada empresa vai começar a perceber, né, realmente a necessidade dela de manter esse dado. O importante aqui, no caso do inciso 4º, é o livre acesso, quer dizer, a pessoa perguntou, ela tem o direito de resposta. E nós vamos ver lá na frente que, em alguns casos, essa resposta tem que ser imediata. Então, não adianta também fazer de conta que não vi e não vou responder, que isso pode depois vir a ser uma sanção pela autoridade nacional. E aí é onde entra a importância também do encarregado de dados, para que ele saiba tratar essas informações, essas respostas, de forma rápida e adequada à lei. Bom, continuando, nós temos aqui o 5º princípio, que é a qualidade dos dados, que é garantir aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Ou seja, os dados pessoais tratados devem ser asseguradamente corretos e atualizados. Portanto, o titular tem direito a fazer exigências para garantir isso, como pedir atualização de informações conforme o necessário. Então, vamos lembrar lá na frente, quando nós começamos a aula de hoje, o Código de Defesa do Consumidor já determinava que os dados do consumidor fossem atualizados, fossem claros e precisos. E agora a LGPD ela veio repetir isso, né, de forma direta, de que os dados têm que ser sempre precisos. Então, uma empresa que queira manter um dado na base de dados dela, ela tem que se preocupar com essa atualização, com essa precisão. Então, se são dados que você não há necessidade mais daquele titular, pelo seu negócio você já tem algum tempo que você não faz contato nenhum com ele, não há necessário de você manter, né, exclua. Se for importante, peça o consentimento dele, entre em contato, atualize os dados, para que você tenha esse consentimento gravado, para que você tenha os dados atualizados e não venha a ter problema. O 6º princípio é a transparência. É a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Então, complementa o princípio do livre acesso, né, e especifica a necessidade de clareza na prestação das informações aos titulares. Isso inclui informar sobre os agentes que efetivamente realizam o tratamento de dados.
Ele quer saber o seguinte: olha, controlador, você tem meus dados, mas você compartilha com mais alguém esses dados? Quem são essas empresas ou essas pessoas com quem você compartilha? E para que fim que você compartilha com ele? É um direito do titular receber essa informação. Nós temos aqui agora o 7º princípio, que é a segurança, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, voltando ao que eu tenho mencionado aqui por diversas vezes, é a importância do controlador, do operador de dados, ter a segurança nas informações que ele recebe, dos dados pessoais que ele recebe. Então, cuidado, tanto nós, advogados, nossos conhecidos dentistas, contadores, as empresas, né, com aqueles dados que são coletados e são simplesmente estão à mercê de qualquer pessoa, que aqueles dados sejam copiados, que sejam compartilhados, né, o computador sem senha, um programa que qualquer pessoa da empresa que não tenha necessidade de ter aquele acesso, mas ele pode ter esse acesso, né? No caso de exclusão, de que aquele dado realmente foi excluído, né? E dentro da possibilidade de cada empresa de investir realmente na segurança dessas informações, tá? Então, é assegurar o cumprimento dos demais princípios. A segurança dos dados pessoais tratados é imprescindível. É dever do controlador e do operador tomar todas as medidas cabíveis para garantir que, tanto administrativamente quanto tecnicamente, então, lembrando, quer dizer, não é uma só questão técnica, é também de administração, de saber quem pode tratar aqueles dados, de limitar esse uso, também de forma administrativa. Os dados pessoais tratados estão devidamente protegidos e mantidos em integridade. Além disso, é fundamental garantir que somente as pessoas devidamente autorizadas e necessárias tenham acesso a esses dados. Nós temos o 8º princípio, que é a prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. E aqui, a segurança dos dados pessoais, como se trata pela prevenção, ela diz exatamente isso, que a segurança não deve ser apenas reativa, ela não deve ser preocupação do controlador somente quando há um vazamento, quando há um incidente. Ao contrário, ela deixa mais claro, mais forte, de que é obrigação do controlador tomar todas as medidas para evitar que esses danos ocorram, para que esse vazamento ocorra. Então, ele tem que comprovar efetivamente de que ele tomou as medidas necessárias para evitar o vazamento de dados, um incidente, um compartilhamento indevido, uma destruição de dados, em casos que precise ter sempre no cadastro da pessoa, por exemplo, uma questão de saúde, saber um tratamento, saber o que foi feito, o que não foi. Então, é obrigação do controlador ter tomar as medidas para que nenhum dano ocorra. A doutora Sandra chamou? Eu ia fazer só um comentário. A gente se preocupa muito com essa parte da responsabilização, né? Porque aquele que for responsabilizado é quem vai acabar assumindo o pagamento, né? Provavelmente das possíveis multas. Então, eu até cheguei a pensar o seguinte, eu pedi para uma empresa para que todos os funcionários assinassem um termo de confidencialidade, até as pessoas que trabalham com os dados assim, por telefone, né? Para que elas também não vazassem nenhum dado, que elas também teriam responsabilidade nisso, porque você nunca sabe se um funcionário vai chegar a fazer algum tipo de vazamento, né? Não, e além disso... Doutora, é uma providência necessária, ela é importante, mas mais do que o simples termo, é exatamente a empresa ter o controle por que aquele funcionário tem que ter acesso àquele dado. Realmente é necessário para a função dele, para a atividade do qual ele exerce, né?
Porque simplesmente assinar também é um termo, e a empresa deixar lá no computador em rede, onde qualquer pessoa da empresa tem acesso a todos os dados do cliente, né, e ele possa, depois de uma forma indevida, usar aquilo, não vai servir muito para isentar a empresa de responsabilidade ou atenuar sua responsabilidade. Então, isso é importante, sim, essa atualização nos contratos de trabalho, né, ou mesmo dos prestadores de serviço, né, dos nossos parceiros comerciais, né, mas principalmente da forma efetiva, e aí que eu quero ressaltar novamente, da efetividade na proteção e no controle dos dados. Só falar que eu tenho não adianta, eu tenho que comprovar que eu tenho que fazer acontecer. Nós temos aqui agora também o 9º princípio, que é a não discriminação, que é a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Ou seja, sob hipótese alguma, podem os dados coletados serem utilizados para fins discriminatórios, como recusar serviços com base em informações étnicas. Isso não impede os controladores de cumprirem as regulamentações de seus setores quanto aos clientes a quem podem ou não prestar serviços. Não é, por exemplo, não é um ato discriminatório um banco recusar crédito ao indivíduo envolvido em lavagem de dinheiro. Aí ele não está sendo discriminatório. Ele está seguindo uma legislação própria do sistema financeiro, onde ele não pode realmente fornecer crédito a quem está sendo processado por lavagem de dinheiro ou envolvido. Ele pode realmente recusar. E, por fim, o último princípio, o 10º princípio, que é a responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente na adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e, inclusive, de eficácia dessas medidas. Então, como eu tenho aqui enfatizado, né, que vai ser um ponto muito importante no tratamento dos dados, que nós vamos verificar a todo momento, e tenho certeza de que essas regras vão ser cada vez mais endurecidas no tempo da vigência da lei, que o agente não deve apenas adotar as devidas medidas de segurança para a proteção de dados, mas ser capaz de comprová-las. Em casos de incidentes e outras falhas, não será levado em consideração pela ANPD na hora de definir as sanções aplicadas. Quer dizer, voltando, sendo repetitivo, mas enfático, não adianta apenas a empresa falar, olha, tem aqui o relatório feito pela empresa tal, pelo advogado, pelo especialista, de que eu tratei os dados. Está aqui a minha planilha de tratamento de dados. Eu trato dessa forma, está aqui o servidor onde eu guardo. Mas a segurança que esse servidor tem. Mas se você não comprovar que efetivamente os dados são tratados com segurança, de que você observou todos os requisitos da lei, a possibilidade da empresa, da pessoa natural que tratou os dados, receba uma sanção da NPD, uma sanção severa, são muito maiores. As sanções podem ser menores ou, eventualmente, até excluídas, somente no caso de comprovar que realmente foram tomadas todas as medidas eficazes na proteção dos dados. Bom, gente, em princípio, eram esses os temas que hoje nós vamos tratar, tá? Que nós tratamos do artigo 1º ao 6º da lei. Tá? Eu quero, desde já, me colocar à disposição. Caso alguém tenha dúvida, nós estamos com um grupo no WhatsApp do curso. Quem não está lá, pedir para o Stefan, por favor, colocar. Tá? O meu telefone está lá também. Fiquem à vontade para conversar, tirar dúvidas. O material de hoje, que foi mais falado, eu vou preparar depois ele de uma forma de slides, para que vocês tenham depois para consultas, tirarem dúvidas. Tá? E repetindo, procurem informações que vocês, na internet, sobre a LGPD, com colegas que já trabalhem, tragam para o curso, vamos acrescentar, porque a lei realmente é nova, ainda tem muita coisa para ser aprendido sobre ela,
cada caso, de cada empresa, de controlador, de titularidades vão ser diferentes, tá? E isso só vai acrescentando a todos nós. Muito obrigado a todos pela participação no curso de hoje. Agradeço também, parabéns. Parabéns, Obrigado, Rogério. Rogério. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite. Próximo Até encontro, quinta. quinta-feira, vai ser às 18 horas mesmo ou vai ter alteração no horário? Ou vai Olha, definir depois, avisa no grupo? é melhor às 19 horas, não é? Pro O grupo, alguém tem problema se for às 19 horas? Por enquanto, não. Para mim, não. É 1h30 cada encontro? É 1 hora, 1h30, Sandra. Eu tenho compromisso às quintas às 20, mas, enfim, não tem problema. Eu perco meia horinha aí. Beleza, confirmado. Qualquer coisa a gente trata lá no grupo, né? Melhor, tá bom. Alguém tem alguma dúvida que quer esclarecer agora? Eu diria que o encarregado, ele é o rei que tem trono, tem manto, mas não tem coroa. Então ele tem que fazer uma opção de coisa e não tem a autoridade que tem o controlador, né? Essa figura do encarregado ficou muito, não é mística, né? Mas ela ficou vaga, ela ficou meio suspensa no ar. Sim, mas por outro lado também a legislação não traz responsabilidades diretas a ele, a não ser, claro, que ele cometa algum ato ilícito e contrariedade à lei, né? Mas ele vai sofrer a penalidade na ação civil depois, né? Se eventualmente ele não trouxer... porque quando foi comentado de ser uma empresa jurídica, que algumas empresas administradoras estão se dispondo a ser encarregados. Sim. Porque alguém lá... Não, só que ele não trazendo... Ele, vamos dizer assim, cabe a ele, a gente fala antiga do comitê, de trazer a instrução para o controlador e para o operador, né? Ele é um canal de comunicação. Não, não. O que eu digo é que ele não responderia perante o titular de dados, mas responderia na justiça. Ao controlador, ao operador que o nomeou, se ele não agir corretamente e causar algum dano para ele. Então, um titular solicitou alguma informação e ele solicitou ao controlador, ele foi repassado, e ele não repassou para o titular, e isso vir a trazer depois uma sanção da autoridade, ele vai responder perante ao controlador. Isso sim. Realmente é inclusive, até para prestar atenção, que não é como realmente uma figura meramente... ele não é figurativo, não. Ele tem uma importância também. Né? Então, por isso que não podemos simplesmente, vamos nos empolgar e ser encarregado de dados de tudo quanto é empresa e não ter a estrutura e o conhecimento da legislação para depois poder atuar e tanto auxiliar o controlador dos dados, o operador, nas suas funções de acordo com a lei. Né? Porque senão vai acabar... Rogério, agora me apareceu uma outra dúvida aqui, perdão. O controlador, nós vamos ter um encarregado de dados no controlador e temos que ter outro encarregado de dados no operador, e assim vai, né? Toda empresa que é obrigada a tratar dados, ela tem que ter lá dentro um encarregado. Sim. Ok. Exatamente. De maneira geral, eu diria que você pode ter um controlador, um operador e 2 encarregados, né? A gente discute mais para frente. Operador, viu, doutor? Pode ter mais de um operador. Eu tenho uma empresa que ela tem um operador que faz essas ligações telefônicas, que atende os clientes, e aí há outros que utilizam os dados para fazer, por exemplo, a segurança. Então, é uma terceira empresa ainda que vai fazer a segurança do dado do operador que já está com acesso aos dados do controlador. E aí você tem empresa de mídias digitais que vão fazer também um outro tipo de trabalho. É complicado. É uma teia. Uma teia. Com certeza não vai ser um trabalho fácil, mas aos poucos, e conhecendo cada vez mais a legislação e vindo as normatizações pela NPD, ele vai começar a ficar um pouco mais claro de como tudo isso deve acontecer, né, de quais são as funções exatas de cada um, independente do que a lei já diz, mas o que cada um vai ter que apresentar e como deve atuar. Sim, verdade. Perdão. Mais alguma dúvida?
Então, vou fechar aqui, vou interromper a gravação. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado a todos os presentes. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Excelente noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.